Então aqui a gente tem um outro exemplo de desenho de projeto. Esse daqui já está mais minucioso, os desenhos já estão representados com as folhinhas, né? Além de ser só formas redondas. Então você vai escolher, você vai entender aos poucos a melhor forma de representar, como você vai se dar melhor, né, com os desenhos, e isso vai aperfeiçoando com o tempo. Eu mesmo mudei muito a minha forma de desenho do início até agora. A gente vai criando habilidades. Então, olha só, várias cores, né, de plantas. Então, cada uma deve ser representada com a cor mais próxima possível da realidade. Aqui um outro desenho feito com a caneta mágica, né, a canetinha mágica. Essa daqui foi feita com lápis aquarela. Então, olha só, aqui a gente tem alguns números. Então, cada planta diferente vai receber uma numeração, porque aí depois a gente vai vir com uma lista do lado da folha com o nome de todas as plantas a partir do código. Então, por exemplo, vamos supor que esse número 5 aqui é uma clúzia, uma planta, uma folhagem de sombra. Então, lá do lado a gente vai colocar número 5 é igual a planta clúzia, para o cliente poder entender, fazer a leitura do projeto e saber qual planta está ficando em cada lugar. Então, olha aqui um exemplo. Aqui um outro projeto, né? Um canteiro demarcado, as plantas posicionadas, e cada uma delas levou um número, ganhou um número. E aí depois a gente vem com essa numeração aqui do lado e em frente a cada número o nome da planta. Então a gente consegue fazer a leitura do projeto. A gente olha aqui o número, vai lá, olha aqui o número e descobre qual planta que é. E aí com o memorial botânico, o cliente vai lá e conhece a espécie. E aí ele vai ver se ele gosta ou não, se ele vai querer que você faça algum ajuste ou se está ok daquele jeito. Então depois que o cliente aprovou, o projeto está prontinho, não vai precisar mexer com mais nada, não vai precisar alterar nenhuma planta, nenhum desenho de canteiro, a gente decide junto com o cliente se ele vai querer que apresenta esse projeto, né, essa planta de vista superior, planta arquitetônica, né, porque é um desenho, então a gente chama de planta arquitetônica. A gente vai ver com o cliente se ele quer que esse projeto seja apresentado em um projeto que a gente chama de AutoCAD, que é um programa de computador. Então, se caso a gente não souber, não tiver habilidade para mexer com esse programa de computador, a gente pode contratar alguém que tenha essa habilidade, que tenha esse conhecimento para fazer uma parceria com a gente. Então, esse projeto ele é feito no computador, ele chama AutoCAD. Então, ele vai com a representação das plantas, né? Você faz o desenho e a partir do desenho manual, a gente repassa para o computador depois. Ele pode ser colorido também, pode ser feito no AutoCAD, de forma colorida, né? De forma mais representativa, demarcando os canteiros. Ou senão ele pode fazer a representação das plantas como se fosse o desenho manual. Vai depender da demanda do cliente, mas não é necessário, né, não é obrigatório que seja apresentado o projeto nesse programa de AutoCAD. Você pode apresentar o projeto manual para o cliente, desde que isso seja acordado antes. E aí a gente tem outro tipo de programa computacional que a gente chama de SketchUp, o nome dele é SketchUp, e que aí ele vai dar a vista frontal para a gente, é como se a gente estivesse vendo a planta na nossa frente, reto na nossa frente, como se a gente estivesse vendo a casa de frente. Então olha só, dá para ver a planta inteira, a elevação dela todinha. Só que isso, geralmente, esse programa de SketchUp é mais utilizado para projetos mais grandiosos. Então aqui outro exemplo, né, de vista frontal. E olha só como que fica parecendo uma foto realista, né? Então o SketchUp,
ele é um programa que vai fazer com que a imagem fique o mais realista possível. Então, depois que você apresentou o projeto novamente para o cliente com todos os reajustes, a gente vai apresentar o memorial botânico com os reajustes necessários. Trocar alguma planta que foi trocada, retirar ou acrescentar alguma outra, né? Então você pode fazer esse memorial botânico da forma que você achar melhor. Você pode simplesmente levar o livro, né, e mostrar para o cliente na hora as plantas, né, as características dela, ou você pode fazer uma listagem, que é aqui o exemplo, né, você coloca as fotos e as características da planta na frente, nome científico, nome popular, origem, porte, iluminação e floração. E aí você pode colocar se é de sol, sombra ou meia sombra. Ou senão você pode fazer uma tabela com essas mesmas características e com a foto da planta.